Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Vocês vão presenciar aqui o recurso, o lance mais bonito da história do xadrez. Um lance único, nas palavras de Garry Kasparov, só que ele nunca foi jogado. Esse é o drama dessa partida que eu vou mostrar pra vocês. Que inclusive foi sugestão do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, que insistentemente falou: Rafa, faz a análise dessa partida que tá no canal do Grande Mestre Krikor. Publicou 3 anos atrás e acho que nenhum outro canal publicou. E realmente, a hora que eu vi isso, então obrigado, viu, Rodrigo? Eu falei, caramba, como é que eu nunca publiquei nada sobre isso? Na verdade, eu não tinha conhecimento disso. O lance mais bonito da história, e talvez mais difícil da história do xadrez, que nunca foi jogado, nas palavras de Garry Kasparov. E antes, uma notícia boa pra você. Mês de novembro, Black Friday, 40% de desconto nos itens da Insider Store, galera. Sim, estamos falando aqui dessas camisetas básicas com tecnologia anti-odor, rápida evaporação do seu suor, né? Não tem que passar, é uma beleza. Olha, eu coloquei a camiseta mais antiga que eu tenho da Insider. Eu tenho essa camiseta há 2 anos, tá? É a mais antiga que eu tenho. Então eu coloquei ela de propósito. Rafa, por que você não colocou a mais nova? Não, eu coloquei de propósito para mostrar para vocês a durabilidade dela, tá? E a gente tá tendo então a Tech Shirt Week da Insider Store. Descontos nunca antes feitos pela Insider Store. Você pode utilizar o link que tá aqui na descrição do vídeo e também o cupom que tá aqui na tela para você garantir esse desconto. Vocês ouviram direito, o desconto pode chegar até 40%, tá? Não é que é tudo com 40%. Pode chegar, somando o desconto da loja mais o cupom aqui que tá na tela, pode chegar até 40%. E aproveita, isso é por tempo limitado. É uma loucura o que a Insider tá fazendo. Garante aí as suas peças, quem sabe já compra até presentes aí de final de ano, tá bom? Então aproveita essa oportunidade, hein? Não deixa passar não, já compra agora. Dá pause aqui e já abre no navegador aí, deixa aberto. Pessoal, vamos dar uma olhada nessa partida, nesse recurso espetacular da história do xadrez. Vamos lá. Garry Kasparov falou que foi uma situação única na história do xadrez. Mark Paragua, grande mestre filipino, jogando contra o Das Debaches, outro grande mestre. Na época, 2012, aqui em Nova Delhi, na Índia, foi essa partida. Não tenho certeza se o Das Debaches já era grande mestre, talvez, acho que ele era mestre internacional, se tornou grande mestre depois. Mark Paragua abre a partida com peão dama. Prestem atenção no que vai acontecer. D5, C4, C6, defesa eslava. Cavalo C3, cavalinho F6, E3. Padrãozinho de abertura, semi-eslava. Temos aqui o lance cavalo F3, cavalo BD7. As pretas estão esperando o desenvolvimento do bispo para capturarem, entrarem na variante Merano. Mark Paragua vai com dama C2, posterga um pouquinho aqui o desenvolvimento, chamada anti-Merano. Temos aqui o lance bispo D6 e aqui um ataque muito interessante do Mark Paragua, que é esse lance G4 que já cria caos aqui no tabuleiro. Já cria o caos. Joga que nem eu falo, esparramou a pimenta tabasco aqui. Tabasco. É possível jogar cavalo por G4 e a ideia é jogar com torre G1. Vai recuperar o peão lá em G7, com continuações aqui bem interessantes, tá? Bem complicadas aqui. Tudo pode acontecer já. Já começa complicado de cara. O Debaches preferiu jogar com H6. Temos aqui H3 protegendo o peão. E E5, já buscando essa ruptura no centro. Bispo D2 foi jogado, desenvolvendo. Temos roque. E aqui as brancas já começam esse ataque interessantíssimo na ala do rei. Com o lance G5, temos E por D4, E por D4, torre em E8 com cheque bispo em E2, e a gente olha essa posição e ela é difícil avaliação. Porque vamos parar pra pensar, as brancas já começaram a atacar aqui. As brancas já começaram a atacar na ala do rei, no entanto o rei ainda tá no centro. Vejam que não tem uma verdade absoluta aqui, tudo pode acontecer. Seguimos com H por G5, cavalo por G5. Ok, temos D por C4 e agora o bispo tá cravado, não pode recuperar. Portanto, o Mark Paragua vai pro lance aqui. Qual lance é? É o lance que todos nós queremos jogar. Grande roque, é isso. Coloca aqui o rei já fora do centro. Permite aqui bispo por C4. Bispo defendido aqui pelo cavalo no momento. E aqui o Debaches segue com o cavalo B6 segurando a rapadura. Ele quer garantir o peão dele a mais.
Torre de H em G1, aproveitando a coluna semi-aberta, o ataque pra cima do rei. Bispo E6, segura aqui a rapadura de uma vez. E temos aqui agora um lance muito interessante do Mark, que já é uma complicação grande aqui com esse lance bispo H5. O que tá acontecendo aqui? Por que não joga cavalo por H5 e leva esse bispo embora? Por conta de dama H7 com cheque, seguido de dama por H5 e aqui o rei já sofrendo todo tipo de ataque. Uma posição muito boa de ataque aqui para as brancas, né? Ainda tem muito jogo, mas o computador aqui já tá dando 4 pontos de vantagem para as brancas. Talvez o ser humano não consiga dar 4 pontos de vantagem olhando assim, batendo o olho. Mas a gente vê que a coisa tá esquisita aqui para as negras, né? Tá bem esquisito já aqui, o ataque tá chegando. Vai sair o cavalo daqui, vai ter torre, vai ter bispo, muita peça atacando. Por isso a partida seguiu com dama D7, o melhor lance da posição. E aqui nós temos o lance cavalo de C em E4. Mais uma vez aqui oferecendo bispo. A partida segue com cavalo por E4, mas aqui também iria para as complicações. Primeiro cavalo por D6 seria jogado, ameaçando aquele dama H7 com dama H5, com um bom jogo pela frente. Se o cavalo volta bispo F4, poderia seguir dessa maneira também. Mas a partida seguiu com cavalo por E4, temos dama por E4 e agora essa formação aqui ela é muito boa porque permitiu jogar bispo F5. E olha que loucura, a dama tá atacada de todos os lados, o rei tá cortado, olha que situação complicada. O Mark poderia jogar aqui um lance bispo por F7, segundo os computadores, o melhor lance. E vai para as trocas aqui, vai para igualdade, né? Por exemplo, aqui bispo por F7, dama toma, cavalo toma, né? Aí a dama tá caindo bispo por E4, mas tem cavalo por D6 atacando. E aqui tem igualdade material, né? Por exemplo, torre E6 poderia seguir aqui das mais diversas formas, até mesmo cavalo por B7 aqui. 2 peças para as brancas, 2 peças para as negras, 2 torres, o jogo pode ir embora aí com chances para os dois lados, tá? Mas o Mark Parágua decide para linhas violentas aqui, ultra violentas, com o lance dama em H4, permitindo um rei cortado, levando peças para ataque. Partida pensada, tá, pessoal? Imagina quanto que o cara já não calculou. Estamos no lance 19 aqui, já tá com essa complicação toda. Torre E7 foi jogado agora protegendo o peão de F7. E nós temos aqui um lance absurdo agora, um lance absurdo do Mark Parágua. Ele quer trazer bispo torre para atacar aqui o rei, mas o cavalo tá atrapalhando. E não tem uma casa muito boa para tirar esse cavalo aqui e dar um ataque descoberto. Por isso o Mark decide jogar esse lance bizarro. Cavalo H7, o melhor lance segundo os computadores modernos. Cavalo H7. E o cara me encontrou isso daqui no tabuleiro. Isso aqui já é surreal. Isso aqui já é surreal. Mas se preparem que o melhor está por vir. Galera, esse lance ameaça cavalo F6, ganhando a dama na hora. O peão tá cravado. Não tem uma maneira muito simples de reagir a isso. Talvez cavalo D5, controlando a casa de F6. Talvez torre E6. Não tem uma maneira. Cavalo torre E6 vai ganhar qualidade, pelo menos. Continuar com o ataque. Por isso, a partida seguiu com o bispo por H7. Por que não levar um cavalo embora? Mas agora, meus amigos, as brancas estão numa corda, numa linha tênue. Só tem um lance bom agora. Somente um lance é bom depois de cavalo H7. Torre por G7, jogado pelo Mark Parágua. Meus amigos, olha o que está por vir. Ele acabou de sacrificar um cavalo, acabou de sacrificar uma torre. E sim, meus amigos. E agora ele acabou de sacrificar o bispo. Não é possível. Parece a imortal do Krikor, que eu ficava desesperado. Dá mate logo, Krikor. Estão acabando as peças. Ele foi sacrificando tudo. Eu falei, ele vai dar mate ou vai acabar as peças? Vai dar mate como aí? Né? Que desespero. Partida linda do Krikor, né? Acabou ganhando lá. Imortal, na minha opinião. Uma imortal. A partida seguiu com o rei por H6. Meus amigos, aqui já é difícil. Rei G8. Tá vindo torre G1 com cheque. Bispo cobre em G6. Pode seguir dessa maneira. Bem confuso. As pretas teriam que achar esse recurso aqui agora com torre E1. Ou então bispo F4. Tem que achar uns recursos malucos aqui já numa posição como essa. Então o rei G8 seria uma possibilidade também. Rei H8 leva mate, hein? Dama em F6 com cheque, seguido de dama G7 checkmate. Olha já os problemas práticos que estão existindo aqui na posição. O Das Debates fala, quer saber? Joga rei por H6. Show me what you have. Show me what you have. Me mostra o que você tem. O Mark Parágua segue com o lance bispo por F7, dando um cheque descoberto.
Aqui nós temos o lance rei G7, o rei sai em fuga. Temos torre G1 com cheque. E aqui a gente tem uma posição mágica. Mágica. Olha o problema das debaixos. O Mark Parágua acabou de entregar mais uma peça, quase todas. Mas eu te pergunto, o que as pretas podem jogar aqui? Será que dá pra tomar o bispo? Rei por F7? Você já viu pela barrinha que não dá. O Felipe lá atrás já tá gritando, tem mate em 8! Gritou na hora, não sei como ele viu. Na hora ele leu a posição aqui e já gritou que tem mate em 8. Cheque. Rei E6. Cheque. Aqui, bispo E5. Rei F7 leva a dama G6 com cheque. Seguido de mate. De qualquer tipo de mate aqui. Eu vou mostrar. Dama cheque. Perdão, só tem esse lance. E aí dama G8 entregaria checkmate. Por isso, teria que jogar bispo E5. E aí, a sequência de mate continua. Ó. Dama F4, difícil de achar esse. Dama F4. Rei E8, torre G8, mate. Vejam como o rei vai se complicando. Rei E6, torre E1 com cheque. Depois de rei D5, torre E5 com cheque. Que bizarro, se torre toma, dama toma com mate. Rei D6, torre F5 com cheque. Aonde vai o rei? Só sobrou a casa de E6. Dama E5 entregaria checkmate. Meus amigos, portanto não dá pra tomar o bispo. Que bizarro, cara. Que bizarro. Se ele tomar o bispo... Olha quantas peças a mais aqui ele tem. Ele tem uma torre a mais, 2 bispos a mais, um cavalo a mais. E tá levando mate. Cara, que composição é essa? Isso aconteceu de verdade. De verdade. Tanto que o Kasparov foi comentar sobre isso. E essa é a posição mágica. Agora vamos ver. O que mais dá pra tentar jogar? Será que dá pra jogar rei F8? Foi o lance jogado na partida. A gente já vai ver. Será que dá pra jogar rei H8? Leva mate no ato. Ok. A partida seguiu com rei F8. Mas não escapa daqui. Por conta de dama em H6 com cheque. Forçando aqui rei por F7. Seguimos com dama por H7 cheque. Rei E6. Aqui dama em E4 com cheque. Nós já vimos essa posição, tem que cobrir de bispo, né? Aí dama por E5, rei F7. E esse lance é difícil de achar. Dama F4 é muito difícil de achar. O Mark Parágua, não sei como é que já estava o tempo deles aqui. Já deviam ter torrado tudo, né? Ele acaba indo com dama H5, que também dá mate. Demora um pouquinho mais, né? Aqui ele vai, dá uma cozinhada no rei. Joga pra lá, né? Traz pra cá. Vem você pra cá, vai você pra lá. E aqui, de fato, ele vai conseguindo chegar naquela posição de checkmate. E vence aqui a partida. Agora, então peraí, Rafa. Então não entendi. Torre G1, eu tô vendo que a barrinha aqui tá falando que existe até uma posição um pouco melhor para as negras. Mas se não dá pra tomar o bispo, essas 3 casas também não dão pra jogar. São lances ilegais. Aqui também não dá. Rei F8, vimos que perdeu. E rei H8 leva mate? Pera um pouquinho. Então o que tem que jogar? Eu não tô entendendo. Será que tem que jogar bispo G6? Bispo G6 leva a torre por G6 cheque. E depois de rei por F7, mate da escadinha. Pode até dar mate de dama aqui também, né? Se quiser. Não precisa nem ser da escadinha. Pera um pouquinho, Rafa. Se não pode cobrir de bispo... então deve ser alguma maluquice aqui. Deve ser bispo G3. Tudo bem. Torre por G3 repetiria a posição. Não salve. E agora as brancas estão melhores. Não é o lance que deixa as pretas melhores. Mas peraí, Rafa. Você tá dizendo que tem um lance aqui que a partida fica boa para as negras? É isso. É disso que se trata esse vídeo. O recurso mais bonito do xadrez que nunca foi jogado. E o melhor lance da posição nessa altura do campeonato, eu acho que você já tá começando a imaginar que deve ser isso, mas vamos ver por quê. E o melhor lance da posição seria dama G4. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido isso. Por que esse é o melhor lance da posição? Pretas melhores. Não, nenhum lance é bom, mas entregar aqui a dama com cheque, né? Que você vai tomar do jeito que você quiser. Você pode tomar de peão, de dama, de torre. Esse é o melhor lance da posição. Pois é, meus amigos. Aqui o ponto todo é que se torre por G4 ou dama por G4, tanto faz. Rei por F7 e o rei consegue escapar. Ele ganha a casa de D7. Não tem mais dama G8 mate ou torre G8 mate. O rei ganha a casa de D7. E as pretas ganharam tanto material antes que dá pra jogar.
Por exemplo, essa torre mata com essa torre. E aqui as pretas têm, portanto, torre e 2 peças menores pela dama. Dá pra jogar. Não é fácil ainda. As brancas podem querer, né, tentar expor aqui um pouquinho o rei e tudo mais. Mas dá pra jogar isso daqui. Tem os peões aqui enfraquecidos. Cuidado com eles. Eles estão enfraquecidos, mas podem se tornar perigosos. Tem jogo. O computador fala um pouquinho melhor. Dá pra jogar um pouquinho melhor de negras. Meus amigos, o recurso seria único na história do xadrez. Dama G4 cobrindo. Agora, o Krikor encontrou uma posição mais bonita ainda. Mas isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é fantástico. E o grande mestre Krikor encontrou uma posição mais bonita ainda. Se no lugar de bispo por F7 aqui, as brancas tivessem jogado torre G1, cortando o rei e ameaçando aqui tirar o bispo com mate. E aqui sim, também, as pretas teriam esse recurso. Mas aqui seria mais bonito ainda. Porque dama G4 nessa posição seria o único lance da posição. E aqui não é mais o tema do rei lá para D7. Seria o único lance da posição. E essa dama pode ser capturada de todo jeito que você imagina. E as pretas aqui teriam igualdade nessa variante. Que loucura, né? Que loucura. E aqui então, só pra gente ver, seguiria com bispo por G4, com cheque descoberto. Sendo que eu posso jogar outro lance com cheque descoberto. Por exemplo, o bispo F5 aqui, o bispo cobriria em G6. E o ponto todo é que o ataque acabou. Falta lenha. Falta lenha aqui para continuar atacando, apesar de que depois de dama G4... Como é que se defende isso? Olha que loucura essa linha. Como é que se defenderia isso? Não dá. Teria que achar esse lance, ainda teria que achar lances milagrosos aqui. Teria que achar rei H8 única. Difícil de achar esse lance. Porque depois de dama por G6, daria para jogar primeiro com bispo F4 com cheque. Seguido de torre F8 ou cavalo D5 aqui também deve funcionar, protegendo aqui o bispo. A torre pode cobrir aqui em H7, ou seja, as peças conseguiram se cooperar e as pretas podem se defender. E aqui tem um jogo com chances para os dois lados. Incrível isso, né? Incrível aqui essa partida, esse recurso. Mais uma vez aqui a posição mágica. E eu vou mostrar agora umas outras para vocês, aonde a gente fala que isso aqui foi uma posição única, né? Na história do xadrez aqui, onde o recurso seria dama G4. Mas a gente tem alguns paralelos que dá pra fazer aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, olha só. Eu encontrei essa composição maravilhosa. Infelizmente eu não encontrei o nome do autor dessa composição. Quem souber, poste aí nos comentários. Mas isso é uma composição. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns trechos também de partidas reais, tá? Mas que mostram recursos semelhantes. Aqui a gente tem um estudo, eu vou mostrar rapidamente. Quem quiser resolver, tira uma foto aqui, dá pause agora no vídeo, tenta resolver, monta no tabuleiro. É super gostoso. Mas já aviso, é assim, vai precisar de muito tempo, né? A não ser que você seja um jogador muito, muito genial, né? Aqui as brancas seguiriam com B6. E o ponto todo é que as pretas estão quase promovendo aqui. E o melhor lance da posição... é estudo, pessoal. Isso aqui é estudo. Seria o lance torre 1. É estranho, né? Aqui a ideia é que se as brancas jogam com G7, as pretas podem promover e elas têm cheque perpétuo, né? Então, por exemplo, depois da promoção para dama, o bispo defende e depois de um torre por E5, por exemplo, e aqui estão ameaçando sequência de mate, as brancas conseguem ficar dando cheque... e vão acabar empatando, tá? Então consegue dar cheque perpétuo, conseguem segurar a bronca, tá? Então por isso nessa posição, para fechar a fileira do fundo, as brancas jogam esse lance genial. O computador não entendeu que as brancas estão ganhas ainda, nem o Stockfish percebeu ainda. E aqui então depois de cavalo por E1, agora sim G7. E depois de H1 promovendo para dama, a dama não tem mais acesso. As brancas jogam G8 promovendo para dama, o rei não tem para onde ir, joga com A7, ameaçou mate. E agora como é que as pretas se salvam? Cavalo C6 com cheque, com a ideia de abrir aqui possibilidade de atacar o rei das brancas. E depois de D por C6, dama por H5, as brancas estão ganhas nessa posição. E aqui é o que é parecido com... não é parecido com a partida, mas é o mesmo recurso milagroso, assim, quase impossível. O Stockfish ainda não entendeu que as brancas estão ganhas aqui, mas as brancas estão ganhas
com esse lance brilhante aqui, ó. Mas por que, Rafa? É pra desviar. O rei quer ir pra 6, quer colocar a dama numa diagonal de casa escura, pra não ter mais cheque. O rei quer dar mate, aqui as brancas querem dar mate. Então, o bizarro é que nessa posição onde as brancas têm 2 peças a menos, o lance vencedor é entregar a dama com cheque. E agora o Stockfish percebeu que a branca tá ganho. Depois que você faz o lance, o Stockfish percebe. E aqui então dama pro G5, o rei vai pra A6. Notem que na casa escura aqui a dama não consegue mais dar nenhum cheque, o cavalo tá longe. E a ameaça aqui é checkmate. Então o que as pretas têm que fazer? Tem que tomar aqui o peão pra dar a casa de B8 pro rei. Mas as brancas jogam com C7, ameaçando tanto B7 e checkmate, quanto promovendo com sequência de mate. E aqui então as pretas só têm um recurso, que é jogar dama cheque, não tem outro, nada, não consegue parar essas 2 ameaças, por isso dama cheque. Aqui rei B7 para parar a promoção do peão, mas as brancas ganham, porque tomam uma peça e depois que o rei toma um peão, as brancas promovem para dama e vão ganhar esse final. Maravilhoso isso, né? Agora, Rafa, isso daí é tudo historinha, conto de fada. Pera um pouquinho, olha esses recursos que aconteceram em partidas reais, olha isso aqui. Essa posição aconteceu de verdade em Liverpool, na Inglaterra, entre o Edmund McDonald, o fundador do McDonald's, brincadeira. E aqui o Amos Burn. O Amos Burn, eu já fiz partida do Amos Burn. Não era aquele que gostava de acender um charuto nas partidas, né? Ele gostava de jogar devagar, não é? Tem a partida do Frank James Marshall, que ele termina a partida antes do Amos Burn acender o charuto, né? Porque o Amos Burn, ele gostava, ele ia fazendo o lance com calma, ia montando o charuto dele lá, tal, não sei o que, cachimbo, acho que era cachimbo, ia montando o cachimbo, preparando o tabaco, não sei o que, e gostava lá de acender, e o Frank James Marshall falou, preciso acabar a partida antes dele acender esse cachimbo aí, né? Amos Burn, famoso jogador aqui, 1910... E a gente tem essa posição que aconteceu de verdade, meus amigos. As brancas com forte ataque. Notem o bispo cravado. As brancas, por enquanto, com uma peça a menos, mas essa peça não tem mais defesa. E o rei tá quase levando mate aqui. Por exemplo, o dama F5 já perde a dama de cara, a torre pro G5. E a dama cai e as brancas continuam com forte ataque. Nessa posição, meus amigos, acredite se quiser, as pretas têm um recurso salvador e elas acabaram ganhando essa partida. Elas acabaram ganhando, mas você fala, mas qual que é o recurso que ganha aqui? Tá perdendo, vai perder a partida, já pode abandonar. Não, o Amos Burn jogou dama G4 aqui, meus amigos, nessa posição. De verdade isso, de verdade. Legal isso daqui, né? Legal demais. E a ideia é que agora o bispo tá atacando a dama. O bispo não tá mais cravado, né? Olha que loucura, e as pretas têm uma peça a mais, né? Então, como é que segue aqui? O legal aqui é que essa dama também pode ser capturada de 3 maneiras. Resumindo, sempre que puder jogar dama G4, né? Jogue, sacrificando a dama de todas as maneiras. Não, apaga isso, não anota. Pessoal, aqui se peão toma dama, simplesmente bispo por dama. Ou se quiser, tem até um duplinho de cavalo ali. Eu guardaria esse duplinho aqui pra ganhar a torre. Enfim, dá pra jogar os 2 lances. Se peão por dama... Cavalo... eu acabei de mostrar isso? Não, eu mostrei... acho que foi esse que eu mostrei. Pera um pouquinho. Dama G4 já foi... Se bispo por dama, aqui a gente tem bispo por dama. E não tem nenhum ataque descoberto aqui que preste, ó. Todo mundo em casa escura. Esse bispo aqui não vai a lugar nenhum, né? Então, a partida seguiu com torre por G4, mantendo o bispo cravado. Mas agora a torre atrapalha o bispo. Olha só a casa de F3 aqui. Foi assim que seguiu na partida, né? Cai o bispo, iguala aqui a questão material e o jogo vai embora, com chances para os 2 lados, e as pretas ainda acabaram ganhando aqui essa partida. Que loucura, né? Que bizarro aqui. O Amos Burn, caramba, esse cachimbo aí, não sei, tem suco aí nesse cachimbo, tem suco, é um cachimbo de suco. Meus amigos, bela partida aqui do Amos Burn, aqui abandonou o Edmund McDonald, foi comer um sundae lá. E tem mais uma, olha só. Mark Taimanov contra Bent Larsen, os fregueses de Bobby Fischer. Que isso, Rafa? Faz uma apresentação melhor, né? Não foi? Os fregueses do Bobby Fischer não jogou um 6-0 nos 2? Eu acho que foi, hein? Eu acho que foram exatamente esses 2 aí que levaram de 6-0 contra o Fischer. Mas são os melhores jogadores que tinham na época, tirando o Fischer, 1970 aqui. Era o Fischer, né? Karpov, Korchnoi e essa turma aí que eram os melhores do mundo que levava chapuletada do Bobby Fischer. Eu acho que foram esses 2, hein? Talvez eu esteja fazendo injustiça com o Taimanov, mas o Bent Larsen eu tenho certeza que levou 6-0. Eu acho que o Taimanov também. Mas aqui é o seguinte, são 2 grandes jogadores da história do xadrez. Pô, tem nome de abertura, os 2.
Os caras que tem nome de abertura são bons, né? São bons. Mark Taimanov. Aqui ele está com uma torre a menos. Legal, né? O cara joga muito aqui. Chegou numa posição com uma torre a menos com um bom ataque, ó. Dama G3 com cheque. Vai com ataque aqui feroz pra cima desse rei. Se rei H8, dama por E5 com forte ataque. Rei vem pra G8, cai em E6 com cheque. Rei vai pra H8, dama vem pra E5 de novo. Aqui tem subida de torre com ameaça aqui de checkmate. O peão tá cravado e tudo mais. Um belíssimo e feroz ataque por uma qualidade. Uxa, quem não quer uma posição dessa? Por isso dama G3 é um lance feroz. Ah, mas dá pra jogar rei F7. Cuidado. Tá vindo dama por E5. Cavalo G5 é uma ameaça. Peão cravado. Difícil escapar, tem que achar bispo G4, tá vindo torre C3 de qualquer maneira. Difícil se segurar numa posição como essa. As brancas estão atacando fortemente. No entanto, o Bent Larsen encontra o melhor lance da posição aqui. E ele encontrou mesmo, é bizarro, né? Essa partida aqui aconteceu em Vinkovich, Iugoslávia, 1970. 20 de outubro. Bispo G4 foi jogado, deslocando aqui, e ele acabou ganhando essa partida. Pretas jogam e ganham. Bispo G4 foi jogado aqui nessa partida, deslocando a dama para as casas claras. E agora sim, rei H8, não tem mais dama por E5 cheque, não tem mais nada. Devolveu o material, ficou com uma qualidade a mais. E além de tudo, o cavalo atacado. Seguiu com o cavalo G5, a dama veio para D2. Opa, atacou aqui a torre, atacou o peão. Aqui torre F1, H por G2. Não adianta muito, ficaria bom. Jogou-se aqui o Taimanov com torre C7, o melhor lance da posição. Levou um dama por F2 com cheque, rei H2. Opa, rei H1 não, rei H2 foi jogado. E aqui nós tivemos então dama por G2, dama toma, peão toma. Aqui D por E5. Podia ter tomado em H7 também. Enfim, e a partida seguiu aqui aqui também pode tomar em H7, né? Seguiu das mais diversas maneiras. Acho que aqui pode tomar em H7, aqui antes não, né? É, pode também. De qualquer maneira, as pretas já estão sempre melhores aí. Vamos ver que bonitinha aqui a finalização. Foi bem legal, ó. Parece que as brancas conseguiram um bom contra-jogo, né? E agora, o que fazer? Aqui, se você quiser dar pausa nessa posição, mas acho que torre G8 aqui já é suficiente também. Mas o Bent Larsen vai para uma combinaçãozinha bem legal. Ele promove para dama. E aí tira a torre com cheque, né? Ganha um tempinho. E vai capturar o cavalo na sequência. E por isso, nessa posição, Taimanov abandona aqui a partida. Meus amigos, esses foram os recursos impossíveis, né? Já jogados, e o maior recurso de todos, que dramaticamente ali não foi jogado. Poderia ter sido o maior lance da história do xadrez, aquele dama G4. Então anotem no caderno, dama G4, jogue sempre. Você pode capturar de cavalo, bispo, torre, peão, o que você quiser, pode capturar. Joga lá que deve ser bom. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!